Olá, palavra de ânimo e esperança que vem de coração para corações. Aprender. O que você tem aprendido de novo ultimamente? Como você tem olhado as coisas à sua volta? Eis um desafio nosso de a gente aprender coisas novas, coisas diferentes, coisas que fazem com que a gente melhore em nossas atitudes, em nossos pensamentos, porque algumas pessoas às vezes elas querem mudar, mas não fazem nada para que isso aconteça. Então, quando a gente olha assim para a caminhada da vida das pessoas, é muito importante continuar aprendendo até o fim da vida. Algum curso, leituras, pequenos textos, novas convivências, jeitos diferentes de fazer algumas coisas. Provérbios fala muito sobre aprender e destaca que a pessoa sábia busca conhecimento e aceita sempre a correção, enquanto outras pessoas ficam na ignorância, rejeitam o ensino, não querem aprender, não têm disciplina. É como continuar remando contra a maré. Não se esforçam, param. E sabem o que é pior, gente? Algumas pessoas, quando não avançam, as pessoas regridem. E isso é muito difícil, né? Em vez de as pessoas irem para frente, aprender, alargar seu conhecimento, a abrir a sua mente, as pessoas regridem. O conselho de um experiente vale mais do que o ouro. Então, a palavra de Provérbios no livro bíblico diz assim que quem é sábio procura aprender. E se você parar de aprender, logo esquecerá do que sabe. Olha só, tem um versículo muito bacana aqui que diz assim: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Nunca é tarde para aprender. Comece a fazer algo novo, algo diferente, se matricule em algo, né? É muito importante. Hoje nós vamos ouvir um poema de Shakespeare que fala: um dia a gente aprende. Que nessas palavras, que são uma poesia, que alguma dessas frases possa lhe fazer sentido. Um abençoado dia e que também no seu coração você possa sempre aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a conhecer a Deus até o fim dos seus dias. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida.
Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Você acabou de ouvir o programa De Coração para Coração, uma palavra de ânimo e esperança para o seu dia. Um abraço e até a próxima.